No evangelho que escreveu Lucas, a partir do capítulo 22, a partir do versículo 30, Jesus vai contar uma história, na verdade um fato verídico que estava acontecendo. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, o inimigo ele quis cirandar você, ou a sua vida, mas eu roguei ao Pai. E Pedro fica todo prepotente e não aceita essa revelação de Cristo na vida dele. Quando a gente para pensar, o que é cirandar? O que Jesus quis dizer com isso? Logo nós percebemos que na nossa cultura cirandar é aquela cantiga de roda, é aquela brincadeira de criança. Se nós estudarmos a fundo, cirandar era a atividade que o agricultor tinha. Quando colhia o trigo, ele malhava esse trigo, depois ele colocava numa peneira. E o ato dele peneirar, e depois que estava bem peneirado, ele jogava para cima ao vento. Logo, o vento levava a palha, aquilo que não era aproveitável, e somente o trigo voltava naquela peneira. Isso era a atividade de cirandar. Jesus quis dizer para Pedro o seguinte: Pedro, o diabo queria te jogar ao vento, e do jeito que você está, você não voltaria para a peneira. O vento te levaria, porque você não tem estrutura ainda para estar aqui no lugar que você está. Porque no decorrer dos dias nós vamos ganhando maturidade e experiências. Diante dessa pandemia, eu estava pensando hoje, conversando com meu amigo Carlos Guilhardo, eu estava refletindo com ele sobre esse assunto. E eu disse para ele o seguinte: eu fico alarmado porque 80% das pessoas das igrejas não voltarão após a pandemia. Nossa, mas que notícia ruim é essa? É um fato. 80% das pessoas que frequentavam a igreja antes da pandemia, eu não falo de uma igreja específica, eu falo do modo geral, elas não estavam indo por amor a Cristo, mas sim pelo um costume de ir, pelo costume, pelo hábito de estar lá. E passados já 3 meses, um pouco mais de 3 meses, essas pessoas perderam o costume de estar ali na igreja. E hoje já desenvolveram novos hábitos, novos costumes. E quando toda essa pandemia acabar, que estiver liberado para voltar, poucas pessoas voltarão porque amam a Deus, porque amam a sua palavra, porque amam a sua presença. Já outras apenas não irão mais, porque já se acostumaram com outro estilo de vida, com outro tipo de atividade. Essas pessoas vivem no pragmatismo. Não está certo, mas está dando certo. Vão tocar a vida como ela quiser tocar, mas aquele costume de estar na igreja já passou. Somente as pessoas fiéis retornarão. E aí a gente pode ficar alarmado. Não, existem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Deus precisa de uma igreja purificada, fiel e verdadeira. Não de pessoas que apenas estão acostumadas. O fato de eu ir no McDonald's comer um lanche não faz de mim um Big Mac. Assim como o fato de eu ir numa igreja não faz de mim um cristão. O cristianismo está dentro do nosso coração, está na nossa vida devocional com Cristo diariamente. É o nosso estilo de vida, de viver para a glória de Deus. A grande verdade é que no decorrer desta pandemia, cirandando, e vai chegar a hora que ele nos jogará ao vento. E somente aqueles que realmente amam a Deus e são fiéis e amam a sua palavra permanecerão. Os demais, que serviam a Deus pelo costume ou pelo hábito, esses, infelizmente, poderá chegar a hora que nós não os veremos mais. Mas aqueles que forem fiéis permanecerão firmes até o fim. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê saúde, guarde a tua casa e a tua família, e que você fique com essa palavra e ore a Deus ainda hoje e diga: Senhor, eu não quero estar nessa estatística porque eu te amo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.